não é de verdade. A gente não poderia finalizar este dia sem falar de algo que é muito importante. E eu vou ser curta hoje. Pela manhã, a gente falou muito, a gente vivenciou a feira de saúde para cuidar do nosso corpo, do nosso físico. Algumas até pararam alguns momentos para conversar com as meninas clínicas, as médicas, e começaram até a desabafar, pareciam psicólogas. Pela manhã foi a feira de saúde, cuidados com o corpo, momento muito especial. A autoestima, a autoimagem, cuidados com a nossa alma, com nossa visão, nossa autoestima. Agora, à tarde, a gente começou com um momento bem descontraído, com louvor, mas um momento bem descontraído, para falar de quê? Do corpo também, de como você pode se enxergar e como você pode viver a sua vida de uma forma melhor, sabendo como se vestir, sabendo como se portar. É uma coisa tão gostosa, né? Nós, mulheres, gostamos disso. Mesmo aquelas que não ligam para muita coisa, não ligam muito para roupa, tal mesmo, a gente acaba se preocupando um pouquinho com isso. Mas existe algo que, se não estiver bem, nada disso vale a pena. Existe uma área da nossa vida que é a mais importante a ser tratada, a ser cuidada, a ser visualizada, a ser trabalhada e desenvolvida. Porque nós somos seres espirituais. E como seres espirituais, precisamos cuidar do nosso espírito. Porque se não estivermos bem espiritualmente, nada vai bem na nossa vida. Tudo é uma fantasia, tudo passa. Mas o espírito fica. Tudo passa, mas o espírito fica. Então o Senhor me incomodou hoje à tarde para rapidinho compartilhar com vocês aquilo que Ele me deu. Eu estava assim pensando, eu tinha planejado, Senhor, acho que eu vou falar sobre isso, sobre aquilo, e de repente o Senhor fez, não. Você vai falar sobre um texto muito conhecido na palavra. Um dos mais conhecidos na palavra. Porque é isso que eu quero que você fale. E é muito simples tudo que eu vou falar. E muitas de vocês talvez já conheçam e já saibam. Por exemplo, eu vou perguntar. Tem um texto muito conhecido, que é um salmo. Qual é o salmo conhecido que vocês conhecem assim muito? Salmo 23, né? Salmo 81, né? Salmo 1. São os mais conhecidos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou então, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, são salmos que nós conhecemos e ouvimos o tempo todo. Nós temos outros textos que são bonitos, que são profundos e que às vezes a gente está acostumado. Por exemplo, tem um que fala do amor o tempo todo. Qual é? 1 Coríntios 13. O amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. No final de tudo sobra só o amor. Eu estou resumindo. Mas existe um texto bíblico que a gente chama de texto central, que fala da coisa mais importante para nós, que se encontra em João 3,16. Vocês conhecem esse texto? Bora falar? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto que me incomodou. Esse texto. E você sabe por que Jesus citou esse texto? Em que contexto da história Jesus citou esse texto? Às vezes a gente sabe do texto e não sabe por que Jesus falou. Eu vou lembrar vocês, porque vocês conhecem essa história.
Jesus estava falando com um homem fariseu, líder religioso, extremamente conhecedor da lei, da palavra na época, um homem intelectual, acadêmico, cheio de conhecimento, que procurou Jesus porque ele estava impressionado com o que Jesus estava fazendo lá, nas cidades. Jesus começou a curar, Jesus começou a pregar tudo que as pessoas precisavam ouvir. Jesus ressuscitou, Jesus curou coxos, curou cegos, fez milagres e milagres e milagres. E este homem, que conhecia a lei, o Pentateuco, as leis da Torá, era um judeu bem estudioso, esse homem ficou impressionado. E na cabeça dele ele dizia: não pode. Como pode um homem como esse conhecer e fazer tantos milagres? Só pode ser coisa de Deus. Mas ele tinha vergonha, ele ficava preocupado, porque os fariseus, eles não queriam que Jesus estivesse vivo, não acreditavam em Jesus e perseguiam Jesus. Então ele ficou pensando: puxa vida, mas esse homem só pode ser de Deus. Ele só pode ser Deus, porque ninguém faria isso que ele faz. O que é que ele fez? Na calada da noite, o coração dele ficou então incomodado, ficou incendiado, porque quando a gente conhece Jesus e vê o que Jesus faz na vida da gente, o coração da gente incendeia. E ele ficou com medo de fazer isso durante o dia, e ele procurou Jesus durante a noite. E chegou lá onde Jesus estava e perguntou. Ele falou exatamente isso aqui. Eu vou ler para vocês, tá? João, capítulo 3. Se você não trouxe Bíblia, não tem problema. Eu leio para você. Eu vou ler do versículo 1 até onde eu quero. Havia um fariseu chamado... Quem lembra o nome? Vocês são meninas estudiosas, tá todo mundo... Nicodemos, que era um líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, ou mestre, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor. Gente, ele já disse tudo. Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Ele sabia disso. No íntimo ele sabia. Ele não estava apenas crendo pela palavra, porque já se falava que viria o Messias. E quando ele começou a ver os milagres, o Messias estava frente a frente com ele. E ele sabia que no íntimo aquele era Deus, o Filho de Deus. E aí eu fiquei pensando, poxa, ele falou isso. Ele disse: Rabi, todos sabem que Deus enviou você para nos ensinar. Os sinais, tudo que você está fazendo é prova disso. Aí você pensa que Jesus olhou para ele e disse: sim, e daí? Sou eu mesmo, e aí? Não, Jesus não fez isso. O que eu acho interessante é que Jesus conhece o nosso íntimo profundamente. E por detrás de uma pergunta, tem coisas muito mais profundas que você está pensando aí e que Jesus está lendo o teu coração. Jesus está aqui neste lugar e Ele está lendo o teu coração, Ele está vendo a tua mente, Ele sabe o que está passando no teu coração. E quando Nicodemos falou isso aí, Jesus sabia que ele estava interessado em saber o que fazer com a vida dele. O que era para ele fazer? Porque ele era intelectual, ele conhecia as leis de cima a baixo. Ele conhecia tudo da palavra. Mas ele estava sentindo que faltava alguma coisa. E Jesus, como sabe o que falta em nosso coração? E Jesus, como sabia o que faltava no coração de Nicodemos? Ele sabe o que é que ele virou e fez assim: Nicodemos, eu vou te dizer uma verdade. A verdade é necessário nascer de novo. Jesus falou exatamente assim. No texto aqui dessa versão diz: respondeu Jesus, eu lhe digo a verdade. Quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. E imediatamente Nicodemos interpretou da forma limitada dele.
Que forma? Ou é, ou ai, bem mineiro. Ou ai, ou então bem baiano. Oxente. Como é isso, Jesus? Nascer de novo? Por acaso a gente pode voltar para a barriga da nossa mãe e nascer de novo? Que onda é essa? Aí Jesus começou a explicar para ele o que era nascer de novo. Ele disse, olha, esse pensamento é limitado, Nicodemos. Repita comigo. Esse pensamento é limitado. Jesus queria falar algo muito mais profundo. Eu tive que gritar para acordar a gente que estava dormindo. E o que Jesus fez? Começou a explicar e a dizer, Nicodemos, o homem natural, ele tem filhos e gera humanos, seres humanos. Mas existe alguém que gera o Espírito. Alguém que gera o homem novo, que é o Espírito de Deus. Olha o que ele diz aqui. Eu vou ler para vocês, porque não são palavras minhas. Eu só estou falando. Nicodemos perguntou, como pode um homem velho nascer de novo? Acaso ele pode voltar para o ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Pense. Aí Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Por isso, não se surpreenda quando eu digo é necessário nascer de novo. Você sabe por quê? Porque o vento sopra. Aqui ele dá um exemplo bem prático. O vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não sabe de onde ele está vindo, nem de onde ele vem, nem de para onde ele vai, assim também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito, porque é necessário o Espírito para ele entender como se nasce do Espírito. E eu só vim nessa tarde finalizar esse dia para dizer para vocês que você precisa do Espírito Santo de Deus. Sabe para quê? Para abrir o teu olhar espiritual. Para abrir tua visão espiritual. Sem a visão espiritual, a gente pisa em falso, a gente cai no buraco, a gente não vê o que é perigoso para a gente. Sem a visão espiritual, a gente sofre porque a gente não compreende as coisas e não tem como compreender, porque Deus, ele é profundo, Deus é soberano e Deus é onisciente, e Deus é onipresente, então ele sabe tudo o que acontece. Ele sabe tudo o que acontece e só Ele pode direcionar a minha vida através do Espírito Santo de Deus. Eu só estou aqui nessa tarde, para dizer isso para vocês. Nicodemos precisou ouvir que ele precisava nascer de novo. Por isso que lá adiante, quando Jesus continua falando, ele vai citar o texto que vocês conhecem. De trás para frente e de frente para trás. Porque Deus amou o mundo. Lá no versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único. Essa semana, Essa semana o quê? Foi quinta-feira que os meninos viajaram. Eles foram para uma formatura de um casal amigo deles. Meus 2 filhos e as minhas filhas, casadas com meus meninos. E eles viajaram. Aí teve uma hora que eu ia dormir e eu não tinha tido notícia se eles iam voltar no mesmo dia, se eles não iam voltar. Aí eu mandei mensagem, e aí, onde é que vocês estão? Vocês vão voltar hoje? Como é que é? Cuidado com a estrada. Aquele cuidado de mãe, pai, amor, ficou... E aí os meninos deram notícia, porque pai e mãe já viu. E aí eu mandei mensagem. Depois aí, Tiago foi que respondeu, depois, não sei quem mais que respondeu. Respondeu, não mãe, a gente está indo, a gente está passando aqui, mas a gente já vai. Acalmou um pouquinho o coração, mas o coração fica apertado, porque a gente sabe de estrada, do perigo, caminho, e a gente se preocupa, porque filho é precioso. Você que é mãe, você sabe a preciosidade que é filho.
Quando Laurinha estava no hospital, que é filha do nosso filho, aí o amor é diferente, todo mundo, toda avó já sabe como é que funciona isso. E a gente se preocupa pela neta e se preocupa pelo filho que está preocupado pela neta, se preocupa pela filha, pela nora que está preocupada, e a gente se preocupa por todo mundo. E a gente ora e abraça e quer ajudar. Se a gente pudesse, a gente trocava de lugar. Não era assim? Agora, quem não é mãe aqui, quem não tem filho, saiba de uma coisa. Você ainda não sabe, não sei se vai saber, porque Deus sabe de todas as coisas, mas você tem uma mãe, alguém que lhe ama, e que talvez desse a vida por você, no momento de dor, no momento de perigo. Pode não ter sido uma mãe, pode não ter sido pai, pode ter sido alguém que ajudou a lhe criar, mas se você não teve isso, existe um Deus que entregou o filho dele por tua causa. Sabe, a gente entende o amor de filho, o amor de pai, de mãe, mas é difícil. Eu fiquei pensando, eu não entregaria meu filho para morrer por um drogado aqui. Eu não entregaria meu filho para morrer por um estrupador. Eu não entregaria meu filho para morrer por uma mulher que abandonou a sua filha. Mas Deus fez isso. Deus fez isso por você e por mim. Deus enviou o único filho dele, que é Jesus. Creia você ou não. Ele veio, ele é real, ele veio, ele viveu aqui, ele mostrou por que ele veio, ele morreu, e o que é mais bonito é que ele ressuscitou para mostrar que ele é poderoso e que ele quer a nossa vida. Não tem outra coisa para dizer para você. Fecha os teus olhos. Espírito Santo de Deus, eu peço que agora abra a visão espiritual das tuas filhas. Abre o entendimento. Eu repreendo toda fortaleza, todo pensamento contrário. E peço, Espírito Santo, abre a mente das tuas filhas, porque só o teu Espírito pode fazer isso. Para que elas entendam o grande amor, o enorme amor, sublime amor, incondicional amor que tu tens por cada uma. Em nome de Jesus. Amém. Você entende o que é o amor de Deus? O que Deus fez por mim, eu não mereço. Eu não mereço. Um dia eu disse aqui que a diferença entre a minha pessoa, entre eu e Adolf Hitler, é uma só. Eu e Adolf Hitler é uma só. Eu encontrei a graça do amor de Deus e ele não. Infelizmente. Ele não. Ele fez o que fez. Mas eu tive a oportunidade de entender o que Jesus fez pela minha vida. Eu reconheci que eu sou pecadora. Aí você pensa, mas, poxa vida, eu não sou tão má assim. Eu sou boazinha, pastor. Eu sou tão boa. Eu sou uma pessoa maravilhosa, tá? Eu também sou, mas eu entendo que eu sou pecadora. A palavra de Deus diz que só Deus é bom. Às vezes a gente quer criar uma ideia de que não precisa de algo mais. Mas todas nós precisamos do amor de Deus. E você sabe, eu vou dizer uma coisa. Por que eu orei para Deus abrir o entendimento de vocês? Vai ser rapidinho. Por que eu orei por isso? Porque Nicodemos não entendeu o que Jesus falou. Mais adiante, no capítulo 4, Jesus se encontra com a mulher samaritana. E a mulher samaritana chega para ele pede água lá no poço. Todo mundo conhece essa história, ou quase todo mundo. Pede água à mulher samaritana. E a samaritana diz, você sendo judeu, pede água a mim, que sou samaritana. E ele faz, se você conhecesse aquele que é a água viva, você jamais teria sede. Aí ela disse, me diz onde é esse poço aí. Ela não entendeu o que Jesus estava falando. Não entendeu. Assim como muitas vezes ela não entende quando Jesus está batendo aí, está dizendo, eu quero você, minha filha. Eu quero você na minha vida. Eu quero que você esteja comigo. Eu quero que o meu espírito esteja em você.
E ela não entendeu, aí Jesus precisou falar mais, até que ela compreendeu que ali estava o Messias, porque conhecia a vida dela toda troncha, toda torta, toda pecadora, mas ela mudou. Ela conheceu Jesus que mudou, ela conheceu um Jesus que transformou a vida dela. Nunca mais ela foi a mesma. Ela se tornou uma mulher feliz, ela se tornou uma mulher coerente, justa, honesta, compreensiva. Ela se tornou uma mulher íntegra, porque conheceu Jesus. Mas demorou um pouquinho. Lá mais adiante no capítulo 6... Jesus disse que era a água da vida. E quem beber dessa água jamais terá sede. Lá mais adiante no capítulo 6, na caminhada de Jesus, ele encontrou uma multidão. E a multidão querendo ouvir. Todo mundo ouviu falar de Jesus, encontrou a multidão. E começa a ouvir. E Jesus olha, vira para Felipe. Aí Felipe, como é que vai dar comida a esse pessoal aí? Jesus estava testando, é óbvio, né? E virou para Felipe, essa multidão vai comer o quê? Lá vem André com um menininho, com 5 pães e 2 peixinhos. E aí ele fala assim, o que é que vai fazer com esse negócio aqui, pai? 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Aí Jesus disse, calma. Ele não falou assim, não, eu que estou dizendo. Ele fez, me dá aqui. Orou, abençoou. E aquilo começou a se multiplicar. E o povo comia, e quanto mais comia, mais aparecia. Tanto que alimentou todos muito bem, e ainda sobraram 12 cestos. Acho que foi isso, não foi? 12 cestos. Um milagre desse era para as pessoas ficarem estarrecidas. E sabe o que aconteceu? Passou lá adiante, Jesus já precisava descansar um pouco, saiu de perto, porque eles queriam um Jesus que fosse rei, que fosse colocado lá em cima, para guerrear contra os romanos, etc, etc. E Jesus não estava ali para isso. Quando Jesus saiu, foi para o outro lado do mar, foi quando ele andou sobre as águas, ele apareceu para os discípulos. A multidão correu atrás, viu que ele não estava, a multidão foi atrás. E lá adiante, Jesus começou a dizer, vocês não estão entendendo nada que eu estou dizendo, vocês estão querendo de mim o pão que perece. Vocês só querem de mim o pão que perece, vocês estão preocupados com o que vai comer, com o que vai vestir, com o que vai... Vocês só estão preocupados com isso, eu sou o pão da vida. Se vocês me terem, vocês jamais terão fome. Jesus disse isso, porque o entendimento deles estava cerrado. Alguns discípulos até deixaram de seguir, porque não estavam entendendo o que Jesus falava. E Jesus estava dizendo, eu sou aquele que mata a tua sede, eu sou aquele que mata a tua fome, eu sou aquele que te dá paz, aquele que te dá vida, aquele que te dá vida eterna. Vocês não estão compreendendo isso, porque vocês só estão pensando nessa vida terrena. E a terrena é deste tamanhico. Eu olho para trás, eu estava com o Mo essa semana. Aí a gente andando assim e... Meu marido. Aí a gente estava assim, aí fez... Mo, a gente vai fazer 35 anos de casado. Meu Deus, como passa rápido. Foi ontem que eu olhei para tu e fiquei apaixonada. Foi ontem que tu olhou para mim, que ficou apaixonado. Hoje a gente já está com os meninos estão com filho. É assim, gente. Ó. A nossa vida, como diz a palavra, é um sopro. E o que é que você pensa da vida após a morte? A Bíblia diz que após a morte só tem 2 caminhos. Só tem 2. Qual é o que você vai escolher? Você está entre a vida e a morte. O que é que você vai escolher? Eu não acredito que você vai escolher a morte. Eu vou te dizer uma coisa. Essa compreensão, esse entendimento do que Jesus fez, é somente para quê? Para que a gente entenda que a gente precisa da salvação que só vem dele. Só e somente. Não há outro nome dado entre os homens pela qual devamos ser salvos. A palavra diz que não há ninguém, não há nenhum nome, nenhum outro nome dado entre os homens pela qual devamos ser salvos. Não existe ninguém que possa interceder a Deus
por nós, senão Jesus Cristo. É isso que a palavra diz. Ninguém intercede por nós a não ser Jesus Cristo. E o Espírito Santo que está em nós, que foi enviado por Jesus, quando Jesus foi aos céus, ressuscitou, ele disse: agora desça, Espírito Santo, e passe a habitar naquele que crê. Porque ele só passa a habitar naquele que crê que Jesus é o seu Senhor e Salvador. Só e somente. É isso. Não tem mais segredo. Isso não é segredo. Isso é a pura realidade. Se sua vida falta isso, você precisa restaurar. Você precisa refazer a sua caminhada e entregar a sua vida a Jesus. E eu não tenho outra coisa para dizer. Eu vou te dar uns passos rapidinho para a gente fechar. A primeira coisa, você precisa entender que isso não é, que a salvação é de graça. Tem um texto lá em Efésios, eu quero ler ele. Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios capítulo 2, versículo 8. Eu sei que vocês sabem. E diz assim: vocês são salvos pela graça, por meio da... O que é isso? É que graça é presente. Graça é presente. É gratuita a salvação. É de graça a salvação. Você só precisa ter fé e crer em Jesus. É só isso. É só isso. Porque pela graça somos salvos, por meio da fé. E isso não vem de vocês. Ninguém pode alcançar a salvação por conta própria. Ninguém. Não é por meio de obras. A obra é um resultado da salvação e não um meio para ter a salvação. É isso que a Bíblia diz aqui. E vem por meio da fé, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras para que ninguém venha se orgulhar. É isso que a palavra de Deus diz. Não é porque eu estou fazendo bem que eu vou ter a salvação. Não. Você só pode ter a salvação se você crê em Jesus e disser que Ele é seu Salvador, seu Senhor. Ele é único na sua vida. E depois disso, aí sim, você vai ter o maior prazer em fazer as boas obras. Porque as boas obras é resultado da salvação e não a salvação é resultado das boas obras. Vocês entendem isso? Então nem todo mundo entendeu. Vocês entenderam? Pronto, agora eu entendi que vocês entenderam. A Bíblia diz que a graça chega para quem reconhece que é pecador. Sabe, eu vejo os meninos, quando os meninos eram pequenos, que pediam umas coisas. E ainda hoje, às vezes a gente faz, poxa vida, rapaz, Tiago, André, as meninas estão precisando de alguma coisa, a gente vai comprar. Ai, meu Deus, está pesado. O que a gente faz? Poxa, eles merecem. São meninos bons, são meninas boas, eles merecem. Vamos fazer um esforço e vamos comprar, vamos embora. E a gente faz. São filhos. Pai é assim, tem o maior prazer em abençoar os filhos, em dar presente aos filhos, e não ver os filhos sofrerem. Pai é assim. Imagine Deus olhando para a sua vida agora. Imagine Deus olhando para a sua vida agora, como Ele te ama, como Ele sabe o que você precisa, como Ele sabe o que está no teu coração e na tua mente, e como Ele sabe que você precisa dEle. Pense nisso agora. Essa é a primeira coisa. Ninguém merece o amor de Deus. Nós não merecemos. Não merecemos. Nós somos pecadoras, gente. E não adianta você dizer, porque eu sou boazinha, porque eu faço isso e aquilo. E muitas vezes o pecado está na mente, ó. Ninguém foge disso. Então, ninguém é santo o suficiente que mereça a salvação por causa disso. Não. A primeira coisa é, a graça chega para quem reconhece que é pecador, porque senão ela não chega, porque você não reconhece que você precisa. A segunda coisa, Deus te escolheu para estar aqui. Eu tenho certeza disso. Você não veio porque alguém te convidou, foi não. Nem imagine que foi isso, porque não foi. Porque esse alguém foi apenas um canal, você veio porque Deus te trouxe. Porque Deus disse, minha filha, eu quero te dar um dia diferente, um dia especial, eu quero que você vá lá. E aí, você veio. Essa é a segunda coisa. E aí o texto continua dizendo, você sabe por que Deus te escolheu? Está aqui a resposta. Versículo 8, versículo 9, 10. Pois somos
obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizarmos as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Você é obra-prima, eu só lembro da música. Você é a obra-prima que Deus planejou, com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou, cada detalhe, um toque de amor. Foi assim que Deus fez. Desde o ventre da sua mãe, você não nasceu de um saco de farinha. Você nasceu e desde lá, do ventre da sua mãe, Deus já escolhia você. Deus já tinha lhe escolhido. E você é a obra-prima de Deus. Terceiro, lá no capítulo 5 de João, diz o seguinte, eu vou voltar agora de novo para João. Capítulo 5, versículo 24, diz assim: eu lhes digo a verdade, quem ouve a minha mensagem e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não terá a vida eterna. A Bíblia diz, aquele que ouve minha mensagem, crê naquele que me enviou, tem. O que é necessário? Aquele que ouve a mensagem e crê na mensagem. Se você não crê, é diferente. Mas aquele que ouve e crê, tem a vida eterna. E ele continua, jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. E eu profetizo que hoje você passa da morte para a vida. Eu profetizo que hoje você vai entender que é necessário você tomar uma decisão diante do Senhor e dizer, Senhor, eu creio em Ti, eu sei que você morreu por mim, eu não mereço, mas eu quero. Eu não me sinto merecedora, mas eu quero esse amor. Eu quero experimentar Jesus. Eu quero experimentar o Espírito Santo. É isso que Deus está fazendo aqui nessa noite. Nessa final de tarde. E é isso que Ele quer de você. Só, única e exclusivamente. Aí você vai pensar, poxa vida, mas quer dizer que se eu aceitar Jesus, eu disser que eu creio em Jesus e ter uma experiência com Ele, a minha vida vai virar um mar de rosas? Eu digo, não. Não vai virar um mar de rosas da forma como você está pensando. Mas eu tenho certeza que você vai se sentir no mar de rosas. Por quê? Porque mesmo que haja turbulência, que haja tempestade, que haja... A gente está nesse mundo e a gente sofre, todo mundo sofre tudo. Ninguém é isento de nada, eu não sou isenta de nada, nem você. Porque nós estamos nesse mundo. Mas existe uma diferença. Quando a gente crê em Jesus e o Espírito Santo passa a habitar em nós, vem uma paz incomum. Uma paz que não existe, que é loucura para os homens, que é o que a própria palavra de Deus, a minha paz vos dou, eu não a dou como o mundo a dá. A paz que o Senhor dá parece loucura, você está no meio da tempestade, você está no meio da dor, e você está dizendo, o Senhor está me confortando, o Espírito Santo está me confortando. Eu sei que Deus está no controle da minha vida, eu sei que tudo vai passar, porque tudo passa nessa vida. E eu sei que você está aqui, algumas de vocês talvez estejam aqui, com esses questionamentos na cabeça. E vieram assim, por amizade, porque se sentiram convidadas, porque vocês gostaram do convite, porque era uma tarde diferente, e de fato uma tarde diferente. Mas no fundo, algumas de vocês estão aqui, com o coração apertado, com algumas angústias que só Deus está vendo. Eu sei disso, porque o Espírito Santo fala. Algumas angústias que só Deus está vendo. Um aperto por causa da família, por causa de uma necessidade. Um aperto, uma angústia que você não sabe de onde vem, que às vezes é uma depressão. Uma angústia que está lá, que está tirando o seu sono, que está tirando o seu... Sabe? É aquele vazio. Aquele vazio que você não sabe de onde vem, nem para onde vai. O que é que eu faço? Eu tenho tudo, eu tenho minha casa, eu tenho minha família, mas tem um negócio que está faltando em mim, é Jesus. É só.
Quando Jesus entra na nossa vida, não tem vazio. Não tem vazio. Ele é lindo, gente. Jesus é lindo. Jesus transforma. Jesus te dá vida. Jesus te dá a vida eterna. Jesus é poderoso para te curar. Jesus é poderoso para te salvar. Jesus é poderoso para te dar sabedoria para você saber lidar. Jesus é poderoso para mudar o rumo da tua história, da tua família, da tua casa, do teu emprego, das tuas necessidades. Jesus é poderoso para tudo isso. Não existe outro. Eu não tenho nenhum motivo para mentir para vocês, porque eu vivo isso. Eu não posso deixar de falar do que tenho visto e ouvido. O apóstolo Paulo disse isso. Não posso deixar de falar do que tenho visto e ouvido. O que Deus tem feito na vida de tantas mulheres. Deus tem feito na vida de tantas mulheres aqui nesse lugar. E o que é que você está esperando para tomar uma decisão? Eu não tenho mais o que falar para vocês. O que o Senhor pediu foi para eu falar isso. Só e somente isso. Nada mais. Agora é com você e Deus. Agora é entre você e Deus. E eu quero fazer uma pergunta. Quem de vocês quer aceitar Jesus agora, nessa hora, e dizer: Deus, eu quero essa experiência. Eu quero essa mudança. Eu não vou ter vergonha. Amém. Deus te abençoe. Não tenha vergonha, é hora de você tomar uma decisão na sua vida radical. Radicalize, a gente radicaliza por tantas coisas. Radicalize. Alguém mais quer mudar, quer tomar essa decisão? Diga assim: levante, a gente vai orar por você. Você vai levantar a mão, a gente vai orar por você. E depois você vai entender o que é que está acontecendo. Porque tem um reboliço no céu. Tem um reboliço aí dentro de você que está segurando você. Mas eu já sei, eu não sei, eu já sei, eu não sei, eu já posso, eu não posso, o que é que eu faço? Eu não sei o que é que eu faço. Não pense mais, tome a melhor decisão da sua vida. Não existe melhor decisão na vida do que essa. Quem mais que quer? Levanta a mão, por favor. Diga: venha, por favor, venha que a gente vai orar por você. Venha, só a gente vai orar por você. Quem é que mais quer? Olha, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Isso, venha. Alguém mais? Levanta a mão, não tenha vergonha, não tenha medo. Você não sabe como é delicioso caminhar com Jesus. De uma forma, é muito bom. Eu não estou falando de utopia, eu estou falando de realidade. Glória a Deus. Alguém mais? Eu sei que tem mais gente. Eu sei que tem, que está lutando para não vir. É hora de você tomar a decisão. Não demore não, a gente não sabe o dia de amanhã. A gente precisa se resguardar. A gente precisa estar preparado para o dia de amanhã. E só Jesus prepara para o dia de amanhã. Alguém mais? Alguém mais? Eu sei que tem. Eu estou insistindo porque eu sei que tem. Quem é? Que quer ter essa experiência com Jesus? Diz assim: eu quero, pastora. Eu quero. Eu queria que você ficasse em pé. Por favor, todas ficassem em pé. Oh, linda, que bom. Alguém mais? Fecha os teus olhos, por favor. Fecha os teus olhos.